para fazer a preposição articulada, você tem que dominar primeiro a preposição simples e depois o artigo determinativo. Então, se você não domina o artigo determinativo, você tem que voltar lá atrás e estudar os artigos determinativos. Por quê? Porque a preposição articulada, ela une as características dos dois. Não, essa parte está ok. O problema meu maior está sendo saber quando eu vou articular ela na frase ou quando eu vou usar ela simples. Nesse caso, eu poderia dizer que você vai articular quando você quer acrescentar elementos na sua frase, quando a frase se torna específica. Agora, não é sempre assim. Por quê? Porque em relação a algumas preposições, nós usamos a preposição articulada de maneira comum. Por exemplo, vado al bar, vado al cinema. Está vendo? Nesse caso, a frase não é uma frase específica. Ela termina logo com a palavra. Mas mesmo assim, a gente usa al, ao invés de a. Por quê? Porque a gente está acostumado com esse uso de preposição. Por quê? Porque muitas vezes aí você tem que entender. Pode ser que na cidade tenha um só cinema. Pode ser que aquele cinema é o cinema que você costuma ir. Então, você torna automaticamente a sua frase específica. Ou, se, por exemplo, você fala vado al bar. Lógico, a frase não é específica. Mas talvez é aquele mesmo bar que você costuma ir. Então, você usa uma preposição articulada. Então, praticamente. Me ajudou um pouco. Então, a articulada é uma coisa mais específica. Isso. Logicamente, vou te mostrar aqui alguns exemplos. Solitamente, ela se usa para o específico. Por quê? Porque isso é uma característica dos artigos determinativos. O artigo determinativo se usa em casos específicos. Então, se a preposição ela se articula com o artigo determinativo, lógico que ela vai ser usada para um caso específico. Mas temos algumas situações, Renata, que ela se usa sempre. Quais são? Agora vou te mostrar. Quando que eu uso a preposição articulada? Normalmente, você usa ela, olha, aqui à esquerda. Isso é muito importante para você gravar. Com artigo. Quindi, quando que eu uso a preposição articulada? Mesmo que eu não estou indicando algo de específico. Então, eu uso sempre com i pronomi. Cos'è un pronome? Professore, ingegnere, avvocato, medico, signore, signora. Essi sono pronomes, não são nome próprio. Com o nome próprio, você nunca vai usar a preposição articulada. Nunca. Agora, com o pronome, você usa, independentemente que seja específico ou não. Por exemplo, vado dal médico. Está vendo? Eu não estou falando de nada de específico. Mas mesmo assim, eu vou usar a preposição articulada. Por quê? Porque médico é um pronome. Entendeu? Então, quando eu uso um pronome, sempre uso a preposição articulada. Sempre. Depois, outra coisa importante, você usa sempre quando você usa o plural. No plural, você sempre vai usar a preposição articulada, independentemente, Renata, que seja específica ou menos a frase. Não importa. Por exemplo, il libro degli studenti. Está vendo? A frase não é específica. Por quê? Porque não estou falando estudante universitário, estudante de prima, estudante de segunda, estudante inglês. Não tem nenhum adjetivo que deixe essa frase específica. Mas é uma frase plural. Então, todas as vezes que eu uso o plural, eu preciso usar a preposição articulada. Então,
já vimos. Pronome, sempre preposição articulada. Plural, sempre preposição articulada. E depois, é lógico, tem a característica principal, que é specificare. Specifica algo. Então, quando tem um adjetivo depois do nome, então, aí é específico, aí você usa articulada. E outra coisa muito importante, que você vai usar sempre a preposição articulada, é quando tem número. Quando tem número. Com os números, você sempre usa a preposição articulada. Não importa como esteja esse número. Pode ser o horário, pode ser a idade, pode ser uma ordem de chegada, pode ser o andares de um prédio, pode ser que você está falando de percentagem, pode ser qualquer número, de qualquer forma, masculino, feminino, de qualquer forma. Todas as vezes que você fala de uma numeração... Ano, século, tudo. Tudo é sempre articolado. La musica degli anni 90. Tá vendo? Articolado. Vado al quinto piano. Articolado. Ci vediamo alle 9. Articolado. Dai 20 anni ai 30 anni. Tá vendo? Estou falando da idade. Articolado. Então, todas as vezes que tem número, você usa a preposição articulada. Okay? Então, já aqui temos 4 características que você precisa fixar. Quindi, pronome, plural, pronome. Quando você não usa um nome próprio. Sempre, com os pronomes, você vai usar articulado. Plural. Quando você forma uma frase no plural, sempre é articulado. Específico, lógico, para especificar, e com os números, qualquer tipo de número, em qualquer tipo de forma. Una percentuale del 10%. Tá vendo? Articolado. Stiamo allontanandoci, ma ci troveremo